O ex-executivo da Odebrecht, Fernando Milhácio, em um dos primeiros depoimentos tomados pelo novo juiz da Lava Jato, Luiz Antônio Bonar, explica o funcionamento do setor de operações estruturadas da empresa, o chamado Departamento de Propinas. O executivo explica toda a estrutura que a empresa montou unicamente para pagar propinas a políticos. Assistam. Então, com a palavra, o Ministério Público Federal. Agradeço. Senhor Fernando Milhácio, boa tarde. Boa tarde, Isabel. Qual foi sua trajetória profissional no Grupo Odebrecht? O senhor pode relatar brevemente quais foram os cargos que o senhor ocupou e quais os períodos? Eu entrei na década de 90 como estagiário, sempre atuei na área financeira, sempre na tesouraria da CBO, da CMO, da Odebrecht S.A., e fiquei um tempo em Brasília com financiamento e exportação, e nos últimos 6 anos dos meus 23 na área do setor de operações estruturadas. Em que consistia a área que o senhor chamou de setor de operações estruturadas? Consistia em fazer pagamentos paralelos não contabilizados. Era uma área de geração e distribuição de vantagens indevidas? Geração tinha uma outra área que era responsável, mas distribuição, sim. O senhor era responsável pela distribuição, portanto, de vantagens indevidas? Sim. Quem mais integrava esta área? Essa área tinha como líder máximo Marcelo Odebrecht, que por sua vez tinha Beto Silva como meu chefe direto, Luiz Eduardo Soares como meu parceiro e Ângela Palmeira e Maria Lúcia Tavares como minhas subordinadas. E qual era exatamente a função do senhor nessa área de projetos estruturados da Odebrecht? A minha função específica, entre várias, mas as principais eram coordenar o recebimento dos recursos da área de geração, posteriormente repassar esses recursos para uma terceira camada, para assim essa terceira camada fazer os pagamentos indevidos. O senhor citou os demais integrantes dessa área, o senhor podia brevemente dizer a função de cada um deles? O Gilberto era o coordenador da área, como um todo. O Luiz Eduardo era responsável pelos contratos, por desenhar as operações financeiras dos países, de como seria a melhor forma de que o beneficiário final recebesse os recursos. Eu, basicamente, atuava como um tesoureiro, né, organizando as contas das offshores que o Odebrecht mantinha clandestinamente, e a Maria Lúcia Tavares era responsável por coordenar os pagamentos no Brasil e a Ângela Palmeira por coordenar os pagamentos no exterior. E como eram feitos esses pagamentos no exterior? Bom, existia uma hierarquia dentro do setor, que Marcelo Odebrecht só autorizava os líderes empresariais que autorizavam os pedidos à nossa área. Os líderes empresariais, uma vez, passavam essa informação para o Biraci Santos, que não era da nossa área, para que fosse feito um cheque contábil, para saber se aquela obra ou aquele contrato a ser beneficiado ou aquela escritura de lei a ser beneficiado teria condição contábil de fazer aquele pagamento indevido. Daí para frente, com a devida aprovação do LE, era passado para Lúcia os pagamentos em reais e para Ângela os pagamentos em dólar. Os pagamentos em reais eu tratava diretamente com Lúcia. Os pagamentos em dólares, ela, por ser hierarquicamente subordinada a mim, ela me passava, mas eu não tomava muito conhecimento. Mas ela tinha todo o contato direto com os LEs ou com os seus financeiros, devidamente aprovado, claro, né, para poder fazer a solicitação. De posse da informação do valor da conta e qual banco que seria feito o pagamento em dólar, que é mais especificamente respondendo a sua pergunta, ela passava isso para o Dr. Olívio Rodrigues, que era a pessoa da camada C, intermediária, que fazia os pagamentos finais para os beneficiários finais. E com relação aos pagamentos no Brasil? Pagamentos no Brasil, da mesma forma, só que aí, semanalmente, Lúcia me passava uma planilha de uma programação semanal,
onde nós víamos qual era o valor total, e eu sentava com ela e distribuía por cidade e por prestador de serviço e por doleiro, para saber onde, quando e como nós faríamos a logística da entrega. Basicamente, a gente separava as cidades, os valores das cidades, que basicamente eram São Paulo e Rio, e depois a gente passava isso para um doleiro, e o doleiro entregava para o Álvaro Norris fazer um pagamento final. O Lívio depositava os dólares no doleiro, o doleiro dava os dólares para o Álvaro Norris, e o Álvaro Norris, como entregador, o prestador de serviço, fazia as entregas em espécie para os beneficiários finais. E como é que se decidia se o pagamento ia ser feito no Brasil ou no exterior? Isso variava de várias maneiras. Ou já vinha uma determinação da necessidade de um ou de outro, e em algumas ocasiões, nós, do setor de operações, por questão de logística e fluxo de caixa, poderíamos ter naquela semana ou naquele mês disponibilidade em dólar ou em real. E aí, daí para frente, a gente provocava a pessoa: olha, você está pedindo em dólar, mas eu não posso, vou te fazer em real, ou vice-versa. E os beneficiários desses pagamentos, seja no Brasil, seja no exterior, eles eram identificados por codinomes? Na planilha, tanto na de Lúcia quanto na de Ângela, sim, eram identificados por codinomes. O objetivo principal era nós do setor não sabermos quem era o beneficiário final, então era criado um codinome, mas os líderes empresariais e seus times, ou seja, o diretor financeiro ou pessoa de confiança delegada por eles, obviamente sabiam quem era, para combinar até, né, como é que era o valor, o fluxo, eles sabiam. Mas nós da área, poucos sabíamos. Os pouquíssimos que eu sei, como a senhora bem sabe, eu já declinei, e é fruto e motivo de outras investigações que não vêm ao caso. Pois não. E quem é que podia autorizar os pagamentos, solicitar, e quem poderia autorizar os pagamentos? Lá nos primórdios, quando eu entrei na área que já existia, né? A área existia desde 2006, eu entrei em 2009, Marcelo tinha esse poder. Com o aumento e a frequência dos pedidos, ele delegou aos líderes empresariais que eles tivessem esse poder de poder autorizar. Então, respondendo a sua pergunta, os líderes empresariais tinham o poder de solicitar e fazer os pagamentos. E, consequentemente, hierarquicamente, por questões de logística e de operacionalidade, passaram esse poder de acompanhamento, não de aprovação, mas de acompanhamento a algumas pessoas das suas equipes. Qual era o cargo ocupado por Paul L. Altite entre 2009 e 2016 na estrutura da Odebrecht? Doutora, eu não saberia especificar ano a ano no detalhe, mas o que me consta, Paul L. Altite, ele foi CFO da construtora Norberto Odebrecht, depois ele foi CFO da Braskem, depois ele foi líder empresarial da Odebrecht Investimentos Imobiliários, se não me falha a memória. Ele foi líder da Odebrecht Realizações Imobiliárias? Sim. Sim? Sim. Ele podia, então, solicitar nessa condição pagamentos não contabilizados? Sim. No caso de pagamento ser feito no Brasil, o senhor já aqui declinou o modus operandi. O modus operandi. Eu indago o senhor, qual é o seu relacionamento com Valdemir Garreta? Meu relacionamento com o Valdemir Garreta é estritamente, curtamente profissional. Estive com ele em algumas oportunidades no escritório, a pedido, se não me falha a memória, porque já faz muito tempo, ele foi combinar comigo alguns fluxos de pagamentos que eram devidos a ele. No que se refere aos pedidos do Brasil, eu não tenho como saber de cabeça quem foi o solicitante
e qual era o projeto que ele estava fazendo jus a esse pagamento. O que eu tenho muito claro na minha mente, se eu lembro, que uma das ocasiões que ele esteve na minha sala, no escritório do Odebrecht, lá no Butantã, foi que nós ligamos para um dos executivos da Odebrecht no Peru, que eu não me lembro qual, e para fechar e saber se realmente o pagamento dele estava autorizado. Parece que tinha um atraso, então eu queria receber, e eu consultei, então, na frente dele, esse nosso executivo no Peru, que disse que sim, que poderia ser pago. A gente, na ocasião, combinou o fluxo e depois fizemos as entregas do jeito que foi combinado. Então, se o senhor pudesse explicitar de que forma, então, o senhor ajustava com ele a entrega de valores... Ele, então, ia ao escritório da Odebrecht, ele foi algumas vezes, o senhor disse? Ele foi, no mínimo, umas 3 vezes na minha sala, mas eu tenho conhecimento que ele passava em outras salas de outros executivos que ele não dizia qual. Nesse momento já era feita a ele a entrega de valores de vantagens indevidas? Que eu me lembre, não. Era sempre combinado uma data, ele me dava um endereço e eu programava com a Álvaro Novis e ele entregava. Então, os senhores entravam em contato em razão dessa prévia combinação sobre a forma de entrega nessas idas do senhor Garreta ao escritório da Odebrecht? Sim. E depois era encarregada a pessoa da área para fazer a entrega? Uma vez de posse do endereço, do horário e do valor que nós havíamos combinado, em comum, eu passava para, se fosse em dólar, para a Ângela, se fosse em reais, para a Lúcia. Daí para frente elas contactavam o Álvaro. Se fosse em dólar, a Ângela pedia para o Nico fazer o depósito em dólar. Se fosse em reais, a Lúcia pedia para o Álvaro Novis fazer a entrega. Então, entregas no Brasil em reais seriam feitas por Álvaro Novis? Sim. O senhor pode explicar? Majoritariamente. Então, Álvaro Novis, qual era exatamente a função dele nessa estrutura? Quando eu digo Álvaro Novis, por favor, não era ele a pessoa dele, a equipe dele. Ele tinha uma equipe enorme de pessoas armadas, treinadas, em segurança e tal, para ficar andando com tal montante pelas ruas. Então, qual era exatamente a função do Álvaro Novis? Era fazer, atuar nesta entrega através da equipe dele? Era o nosso prestador de serviço para entregas em espécie de reais no Brasil. Certo. Se fosse no exterior, ao invés da equipe de Álvaro Novis, o senhor disse que seria mobilizado? A Ângela passava as informações de conta, banco e valor para o Lírio Rodrigues. Através das offshores dele, ele tinha várias, ele fazia os pagamentos para o beneficiário final em contas em dólar. E o senhor pode informar se Valdemir Garreta se valia de alguma pessoa para fazer esses recebimentos? No Brasil, ele me disse uma vez que era para fazer a entrega em alguns flats, que era para procurar a pessoa chamada William. William Chaim? Não sei qual nunca soube o sobrenome, sempre tratei como William só. E Mônica Moura, que também foi ré em processos da Operação Lava Jato, Mônica Moura, ela também se utilizava de William para fazer recebimentos de valores não contabilizados da Odebrecht? Sim, se utilizava também. O senhor fez o relato, então, dessa divisão de funções dentro da área de projetos estruturados, essa área de distribuição de propinas da Odebrecht. O senhor pode informar sobre a forma como essas operações eram registradas, sobre os sistemas de que vocês dispunham para os registros dessas operações, brevemente? Sim, basicamente nós tínhamos dois sistemas. Um chamado MyWebDay, que era uma coisa de dentro do Odebrecht, da qual era controlada por pessoas de dentro do Odebrecht, que algumas pessoas tinham acesso. O WebDay é amplo, podia até uma secretária podia usar para comprar material do escritório, mas tinha um nicho dentro do WebDay só para a área de setor de operações estruturadas. As operações eram registradas lá, nos mínimos detalhes, porque
detalhes, porque Ângelo e Lúcio eram bem detalhados, escreviam tudo. E nós tínhamos um outro sistema que era fora da Odebrecht, que se chamava Droces, no qual o servidor ficava fora do Brasil, e que esse sistema, que é muito simples, todo mundo pensa que é um negócio do outro mundo, mas é muito simples, ele só servia para 3 coisas. Para comunicação via chat, então as pessoas que faziam parte do setor e pessoas externas, como, por exemplo, prestadores de serviços, provedores, doleiros, banqueiros, a gente tinha esse chat de conversa dentro do Droces. Isso é uma coisa. Segunda coisa, servia para enviar e receber e-mails. E a terceira coisa, para armazenar arquivos uma certa nuvem, porque o servidor ficava fora do Brasil. Então, o Droces servia para essas 2 coisas. Em paralelo, eu tinha, que não era oficial, eu tinha o meu controle no Excel dos dinheiros que eu recebia da área de geração, dos dinheiros que eu mandava ou para a Ângela ou para os doleiros. Então, isso também está em posse de vocês, tem no arquivo todo aí dessa minha terceira via, vamos dizer assim. Mas respondendo a sua pergunta, então havia 2 sistemas de contabilização, tanto o Droces quanto o MyWebDay. E o senhor participava colocando informações, portanto, nesse sistema. O senhor era uma das partes ou das pessoas da área que atuava nesses sistemas. O Droces não contabilizava nada, só tinha alguns registros de algumas operações, os pedidos de dinheiro para fora, esse tipo de coisa. Mas a contabilidade era feita no MyWebDay. No MyWebDay. Certo. Eu vou aqui referir um número de telefone que eu indago se é da sua secretária, de código 11 30 96 60 66. O senhor fez referência a esse número de telefone no seu termo de oitiva no dia 17 de agosto de 2018. Sim, correto. Esse número de telefone era o meu tronco principal, meu ramal da Odebrecht na minha sala, que, por sua vez, a minha secretária tinha acesso antes que eu. E um outro número de telefone, eu indago se o senhor usava esse número, 11 981 40 95 95. Esse era o meu celular que eu usava na época. O senhor usava na época. No mais, eu indago se o senhor reitera o seu termo de colaboração número 12, prestado no bojo da sua colaboração perante o Supremo Tribunal Federal, cujo tema é só confirmar Garreta. Aqui que eu preciso ver para advogado. É número 12 menos 11 coisas. Vou confirmar tudo. Só um minuto, doutora. Pois não. Isso mesmo, é o 12, tá certo. Cujo tema eram essas referências a Valdemir Garreta. E indago também se o senhor também confirma, ratifica inteiramente o termo de depoimento que o senhor prestou perante o Ministério Público Federal no dia 17 de agosto de 2018. Qual a data? 17 de agosto de 2018. Está juntado nos autos para controle dos demais no evento 3, anexo 225. O senhor confirma? Perfeito, confirmo. Acabei de ler aqui. Pois não. Então, sem mais indagações, Excelência. Obrigado. Senhor Fernando, o senhor mencionou, a certa altura do depoimento, líderes empresariais. O senhor pode descrever quem seriam esses líderes empresariais? O senhor mencionou apenas um deles, né? Sim. Sim, líderes empresariais são pessoas, assim, a Odebrecht S.A. é uma holding na qual ela tem várias empresas operacionais. Então nós temos Braskem, vou falar as que eu lembro, tá, doutor, na época, tá? Braskem, Odebrecht Realizações Imobiliárias, Foz do Brasil, que cuida de saneamento, Infraestrutura Brasil, que era o Benedito Júnior, Montagem Industrial, que era o Márcio Faria, o Tite era o Eli de Realizações Imobiliárias, Fernando Reis era da Foz do Brasil,
Carlos Fadigas era da Braskem, e tinha o Luiz Mameri, que era LE de América Latina e Angola. Então, o que eu me lembro são os principais desses LEs. O que são LEs? Líderes empresariais designados por Marcelo como se fora presidente de cada uma dessas empresas operacionais. É isso que são os LEs. E desses líderes que chegaram a conversar com o senhor para solicitar pagamentos? Então, doutor, como eu havia explicado anteriormente, o líder empresarial fazia a requisição diretamente ao Biraci Santos, que era a pessoa responsável por fazer esse filtro, né, contato, se tinha saldo ou não. Mas, eventualmente, eu conversava com alguns só por uma questão operacional. Eu passava na minha sala, meu pagamento vai sair, não vai? Agora, questão de aprovação oficial para colocar no sistema MyOnePay era feito diretamente com o Biraci Santos. O senhor também, a certa altura do depoimento, mencionou que teve contatos na sua sala, na Odebrecht, onde foram solicitados pagamentos, e aí foi indicado algum endereço. O senhor tem condições de dizer quem recebeu esses pagamentos no endereço, ou para quem ia ser feito esses pagamentos? O senhor diz especificamente nesse caso que eu narrei de Garreta? Sim. Ele me deu um cartão com o nome escrito William. E, se não me falha a memória, não era só num flat, eram em alguns flats diferentes. Então ele sempre me dava o nome da pessoa, William, e o Álvaro Novis, que era o prestador de serviço, a equipe dele ia lá e entregava para esta pessoa. Perfeito. Pela ordem, a assistente de acusação teria perguntas? A defesa, que arrolou também a testemunha, de José Adelmário. Defesa de Valdemir Garreta. E defesa de William. Boa tarde, excelência, boa tarde, procuradora. Eu sou a Daniele, advogada de Valdemir Garreta. Eu tenho poucas perguntas para o senhor Fernando Migliaccio. Senhor Fernando, o senhor comentou que alguns líderes empresariais pediam que fossem feitos pagamentos. Com relação especificamente ao pagamento feito ao senhor Valdemir Garreta, o senhor sabe se Jorge Barata era o responsável, o líder empresarial no Peru, da Odebrecht no Peru? Na verdade, eu não sei, não poderia especificar a nomenclatura, né? Porque como nós tínhamos um líder empresarial de América Latina e Angola, eu não sei dizer ao certo, porque eu até nunca tive muito contato com o Barata, se ele tinha esse cargo de LE, mas com certeza ele era o nosso número 1 lá. Se ele tinha esse cargo de LE, eu não sei. Lá no eu Peru. Acredito que não. Tá. O senhor confirmou, quando perguntado pela procuradora, que confirmou os seus termos de depoimento, seja o termo de colaboração número 12, seja o termo feito em... Desculpe. Seja o termo de depoimento do dia 17 de agosto de 2018. Com relação a esse termo do dia 17 de agosto, cujos áudios e os termos foram juntados aos autos recentemente, tem uma fala do senhor que fala, e eu peço para falar, no minuto 1 minuto e 30, que os valores que Valdemir Garreta tinha recebido no Peru. O senhor confirmou esse depoimento. O senhor sabe me dizer a que título ele recebeu esses valores no Peru? Não. O senhor tem conhecimento que Valdemir Garreta é colaborador da Justiça Peruana? Não me recordo, mas parece que quando eu estive com os procuradores peruanos aqui em São Paulo, eu não sei se eles comentaram, mas acho que eu ouvi dizer assim. Mas não tenho domínio disso. O senhor tem conhecimento que o Valdemir Garreta prestou serviços de campanha eleitoral no Peru e por isso foi pago com esses valores do Odebrecht? Acho que ele comentou comigo na época. Na época dos pagamentos? Sim. Com relação ao termo de colaboração número 12 que o senhor confirmou, que foi feito nessa colaboração perante o Supremo Tribunal Federal, o senhor se recorda onde o senhor prestou esses depoimentos? Desculpa, eu não te ouvi. O senhor se recorda, com relação ao seu termo de colaboração número 12, especificamente, o senhor se recorda onde o senhor prestou esses depoimentos? Este depoimento...
Só um minutinho, por favor. Vou pegar o... Tá bom. Está aí. Sim, não. Todos sobre o PSDF. Muito obrigado. Ok. É que esse aqui fez parte da homologação, sabe? Sim, desculpa. Então agora que eu estou com ele em mãos, qual a sua pergunta, por gentileza? Sim, com relação ao termo de colaboração que foi feito perante o Supremo Tribunal Federal, especificamente com relação ao termo de depoimento número 12. É que tem um questionamento da defesa com relação à necessidade ou não de juntado de seus autos. O senhor se recorda onde esse termo de depoimento foi prestado? Em Curitiba. Tá. Eu estou satisfeito, excelência. Muito obrigada. Pela ordem de defesa de William, teria perguntas? As demais defesas teriam perguntas? Excelência, só aqui com relação ao local onde o depoimento foi prestado, os depoimentos de colaboração no bojo da colaboração realizada pela Procuradoria-Geral da República, foram realizados alguns em Curitiba por determinação do Procurador-Geral, a portaria específica. A defesa tem conhecimento disso. Sim. Não era um questionamento sobre se os termos estão está aqui ou não. referido no termo, né? Prestado na foi... sede da Força Tarefa em Curitiba. Sim. Pois não. Era só isso, por isso que eu questionei a testemunha. Muito obrigada, excelência. Alguma pergunta mais para as ilustres defesas? Então está encerrado o depoimento. O senhor Fernando está dispensado já, obrigado. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.